Olá pessoal, sejam bem-vindos ao componente curricular de Contabilidade Gerencial da especialização em Controladoria e Finanças. Nesse componente, nós vamos trabalhar diversos aspectos da contabilidade, mas de maneira um pouco mais introdutória, para que vocês consigam relacionar os conceitos que nós trabalhamos aqui com os demais componentes curriculares, e é isso, acredito que isso vai fazer sentido para vocês. Nós iniciaremos então a nossa jornada trazendo ali os conceitos iniciais associados à contabilidade, né, o papel dela dentro das organizações, como ela funciona como um mecanismo de transformação de dados em informação e as especificidades da informação contábil, ou seja, para quem essa informação é endereçada. Depois nós vamos trabalhar alguns conceitos ali, retomarmos, associados ali às demonstrações contábeis, o que tem de classificação, e aí, depois, após essa parte, nós aí vamos avançar como ela pode servir como um mecanismo, né, de fonte de informação para que os administradores possam usufruir das suas informações valiosas e buscar, né, dentro dos seus negócios, tomarem decisões mais assertivas. Iniciando, então, essa abordagem conceitual, a primeira coisa que nós devemos sempre pensar é qual é o valor da contabilidade, para que ela serve, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações do empresário, do empreendedor, dizendo, olha, eu tenho uma contabilidade lá que o contador pega e só me manda algumas guias, né? Ele só envia documentos para eu pagar impostos, seja para o Estado, seja para o município, ou seja para a União. E parece que fica centrado nisso a contabilidade, né? Só que assim, esse não é o papel da contabilidade, né? A contabilidade ela tem outro papel, né? Ele serve sim como um mecanismo de informação. E talvez esse é o ponto que a gente precisa começar a entender um pouco mais, né? Como usufruir desses papéis da contabilidade propriamente dito, porque o movimento ele deve acontecer nas duas vias, né? Tanto de, claro, o profissional da área contábil buscar levar informações para o empreendedor, mas também da parte do empreendedor de buscar essas informações junto ao profissional da área contábil. E aí, nesse caso, o que acontece, né? Quando eu começo a entender esse papel da contabilidade e para quem ela é endereçada, é a partir deste momento que talvez eu, como empreendedor, vou saber qual informação eu vou buscar, qual é aquela informação que é importante para o meu negócio, que pode vir da contabilidade e que pode servir de fonte para embasar uma decisão que esse gestor, esse administrador precisa tomar. E aí, nós sempre, quando a gente vai olhar para a área contábil, a gente sempre tem que pensar nas suas áreas, né? Desculpe a redundância, né? Mas a gente tem que sempre saber, olha, qual é o segmento que cada contador trabalha, né? Ou quais são as áreas em que a contabilidade consegue socorrer com as suas informações. E aí, geralmente, nós segmentamos a contabilidade em três grandes áreas. Nós temos a área societária, né? E aí esta área societária, ela tem uma finalidade que é de fornecer informações para quem está fora da empresa. Então pense o seguinte, bom, você é um investidor, você não está trabalhando diretamente na empresa que você investe, né? Você daqui a pouco tem uma ação numa bolsa, né? Ou comprou uma debenture, ou, enfim, ou está pensando em investir no mercado de capitais, seja lá qual for a sua finalidade. O que acontece nesse caso aí? Bom, para que eu possa entender a saúde financeira dessa empresa, né, se essa empresa vem performando bem, ou se em relação aos seus pares, né, ou se essa empresa não está performando bem, se ela não é um investimento adequado, enfim, vai ser a informação contábil que eu vou utilizar para fazer esse tipo de avaliação. Por quê?
Eu não tenho outra fonte de informação, né? De nível financeiro. Eu não consigo entrar lá na empresa que eu tenho interesse e obter esses dados, né? Eu não estou no dia a dia. E aí que entra o papel dessa contabilidade, a contabilidade societária, que é essa que fornece demonstrações contábeis periódicas, padronizadas, seguindo determinados padrões contábeis, ou como nós chamamos na contabilidade, como uma base contábil financeira aceitável, né, que depende do padrão da regra contábil de determinada região onde essa empresa atua, ou que ela está submetida por alguma regulação específica. Então, por exemplo, pegar a empresa brasileira, né, listada em bolsa, ela tem que seguir as IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Se essa empresa brasileira está listada numa bolsa nos Estados Unidos, além de seguir as IFRS, ela precisa cumprir o padrão, os princípios contábeis norte-americanos, que são os US GAAPs. Então, essa contabilidade ela é para atender esse público externo, o investidor, ou o potencial investidor daquela empresa, ou instituições financeiras, ou até as pessoas que daqui a pouco querem comprar debêntures ou outros instrumentos de dívida dessas empresas. Então estão todas associadas ao mercado de capitais, e é por isso que tem esses reportes periódicos de informações que são realizados, que são pelo menos anualmente divulgados, para atender a necessidade destes usuários. E esse é o papel da contabilidade societária propriamente dita. Então, ela segue padrões, ela segue regras, ela segue, para contabilizar uma determinada operação, tem que cumprir determinada norma, né, específica lá, para reconhecer estoques, para reconhecer imobilizado, para reconhecer investimentos recebíveis, né, as contas de clientes, enfim. Então, tem toda uma série de padrões contábeis que precisam ser cumpridos, e aqui que é o papel desta contabilidade da societária. Na outra parte, tu tem ainda a contabilidade tributária. A contabilidade tributária, ela já é para uma outra necessidade. Ela é para a questão de obrigações fiscais de uma determinada nação. Caso nosso do Brasil, né, nós temos uma série de regulações tributárias, e essa contabilidade ela justamente é para atender as necessidades fiscais. Uma coisa é clara, assim, por exemplo, essa contabilidade societária que eu comentei anteriormente, ela é a mesma para a contabilidade fiscal? Não, né? Por quê? Tem padrões contábeis societários que devem ser ajustados para que eu possa utilizar como base de cálculo para apuração de impostos. Então, eles não são necessariamente iguais. Tá? Então, eu tenho todo um regramento específico, eu tenho toda uma abordagem específica na área tributária, e não só na questão de apuração de impostos, mas qual é o enquadramento tributário que eu preciso fazer para encaixar, para que eu possa encaixar essa empresa neste enquadramento tributário que seja o mais barato possível, para que a empresa não desembolse caixa sem necessidade, né, cumprindo, obviamente, a legislação, mas que não haja desperdício de recursos com pagamentos indevidos de tributos, né? E não só a questão, né, pagamento também, mas a questão até de declarações, né? Todos os meses, né, a área tributária ela tem que mandar informações para diversos entes, né? Então, manda informação de aspectos tributários federais, né? Então, tem uma série de declarações federais, uma série de declarações para os governos estaduais e uma série de declarações para os governos municipais. Então, esse é o foco da área tributária. E aí, muitas vezes, acontece que conforme tu contrata o seu contador, enfim, ele acaba dando uma preponderância de trabalho para a área tributária, porque é aquilo que exige mais, de certa forma, em volume de trabalho, né? E é aquilo que, em não sendo cumprido, é o que vai mais penalizar a empresa, né? Então, essa é a calibragem que a gente sempre tem que considerar, e é uma área específica super importante também. E aí, numa terceira segmentação, e é aqui que eu entendo que vocês, o empreendedor, né, o administrador, ele pode enxergar a oportunidade, claro, obviamente nessas duas grandes áreas, utilizar as informações dessas duas áreas anteriores, as quais eu mencionei, para direcionar para a contabilidade gerencial. Aí sim, né, dentro da contabilidade gerencial,
É onde tu vai extrair, tu vai fazer uma combinação do uso de dados da contabilidade societária, da contabilidade tributária e mais das suas informações internas que vão servir de base para a tomada de decisão. Então é aqui que o administrador, né, o empreendedor, ele tem que se debruçar através da contabilidade gerencial para fazer uso, né, de informações customizadas, padronizadas, que servem para a tomada de decisão desse administrador. Né? Então, por exemplo, vamos pegar assim, eu quero saber qual é a minha margem de lucro por produto. É na gerencial que tu vai buscar isso. Tá? Então, se isso fica claro para quem está usufruindo do papel da contabilidade, isso facilita na hora de você utilizar aquela ferramenta. Né? É a mesma coisa que vem vendo aí, né? Poxa, tem inteligência artificial, ela varre vários dados, ela facilita, ela melhora, né, a produtividade das pessoas ao longo do dia. E nos negócios também. Só que o que acontece? Bom, se eu não souber como utilizar, ela não vai me ajudar. E aí eu não vou ver potencial, eu vou achar que ela não é grande coisa, que ela não tem finalidade ou que não me ajuda, né? E a mesma coisa, claro, para outras áreas, né? Então, se eu não consigo entender como eu posso trabalhar o dado contábil, como eu posso trabalhar a informação, se eu não entendo as áreas de especialização, pode ser que eu veja assim, não, só está me entregando o imposto do final do mês. Poxa, mas vou lá buscar meu contador, quem sabe a informação contábil, né? O que tu tem de informação lá em termos de demonstrações, o que tu tem de informações tributárias, de folha de pagamento, como você pode... Eu tenho mais esses dados internos aqui, como a gente pode criar aqui uma série de indicadores, combinando essas fontes, para que possam me auxiliar na tomada de decisão. Então, no momento que eu começo a me movimentar nesse sentido, eu acredito que você consegue usufruir o máximo possível dos trabalhos da contabilidade para que você consiga pegar esse dado que é precioso para você tomar suas decisões com maior segurança, com maior assertividade. Tá? Então, essa é a grande diferenciação que a gente tem que ter, entender essas áreas, entender o papel de cada uma delas, para que eu possa dali buscar essas informações adequadamente, para assim me abastecer dessas informações e conduzir os meus negócios. Bom, eu já sei o papel de cada área da contabilidade. E será que eu, né, no papel de administrador, consigo ler esse número? Talvez essa é uma pergunta que também eu tenho que fazer. Né? O que esse dado está me trazendo para que eu possa converter isso em informação? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais disso, nós vamos avançar em alguns conceitos, né? Que são inerentes às demonstrações financeiras e que são importantes para que a partir disso a gente consiga traduzir esses dados, convertendo-os em informação. Então, nós já sabemos aí, né, pelo menos as principais demonstrações contábeis, né, o balanço, demonstração de resultado do exercício, que são as de maior assim, familiaridade, né, embora existam outras demonstrações, mas aí já são da área societária propriamente dita, né, mas que, claro, podem ser utilizados, mas indo especificamente para as peças balanço e demonstração de resultado do exercício, o que a gente precisa entender dos números que ali estão, né? Então, quando a gente pensa assim lá no grupo dos ativos, né, eu tenho que saber que lá dentro dos ativos, a gente sempre tem aquele conceito, são bens e direitos, né? Mas quando a gente fala, vai mais a fundo ao conceito de ativo, nós temos que entender que ali dentro eu tenho também, não é só vamos dizer, um conceito a nível de bens e direitos, é algo mais amplo, né? Por exemplo, quando a gente, por exemplo, uma empresa tem um contrato do uso de imagem de alguém, isso é um ativo também, tá? A empresa tem direito a explorar uma área específica dentro do supermercado.
né? Porque às vezes tem essas gôndolas maiores ou melhor posicionadas ali no checkout, às vezes tem um contrato, né, de exploração daquela área. Esse contrato é um ativo também. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais dos números contábeis, a gente tem que começar a avançar mais para a lógica de ativos controláveis, né? O que são ativos que a empresa controla, que são fruto de eventos passados, né? E que tem o objetivo de se converter em benefício econômico, seja por entrada de dinheiro, geração de lucro, que são os meios assim mais tradicionais de geração de ganho econômico. Então, isso é um ponto importante, porque isso, para quem vai tomar decisão, vamos pensar assim, uma decisão de nível mais estratégico. Daqui a pouco eu vou estar tomando decisões ou avaliando projetos desse nível de ativo. Tá? E que vai ser baseado em contratos, que vai ser baseado em expectativa de geração de caixa futuro, né? Não necessariamente vai ser uma fábrica ou algo dessa linha. Né, as empresas, as novas que vêm surgindo, a nova economia, né, que vem da revolução digital, ela está trazendo outros conceitos de ativos. Né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de outra, sei lá, depois, claro, questão de robótica, a questão dos humanoides e outros tipos de negócios do mundo digital, nós vamos começar a nos deparar com outras características de ativos. Então, por isso que o ativo hoje já está mais amplo, né? Nós estamos falando de ativos, né, que são controlados pela entidade. Né? Por que eu falo controlado? Porque contabilmente hoje, se a gente for olhar, se a gente for considerar, se uma empresa tem um contrato às vezes que a gente enxerga como uma alocação, daqui a pouco não é uma alocação, pagamento de aluguel simplesmente. Daqui a pouco aquilo ali é um ativo, dependendo das características específicas, e tem que ser amortizado como se fosse imobilizado por uma questão contábil. E isso numa lógica de geração de caixa e benefícios econômicos futuros. Então, a gente tem que começar a desmontar um pouco aquele conceito um pouco mais tradicional do que é o ativo. São só bens e direitos, mas por uma lógica já mais ampla, inclusive de recursos controláveis. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, porque dali podem vir muitas informações que eu vou usar para alguma análise de projeto de viabilidade econômica para fins estratégicos, né, para nível estratégico de direção, presidência, né, das organizações. Seguindo, né, passivos, né, o que são passivos? Né? São obrigações de hoje, presentes, que vêm de eventos passados. Então, quando a gente... E por que fala de eventos passados, né? Porque a gente traz isso, né? Porque é fruto de algum acontecimento anterior. Eu não posso reconhecer coisas, tanto para nível de ativo quanto de passivo, de coisas que não são decorrentes de eventos anteriores, tem que já ter acontecido. Não é algo que daqui a pouco é só intenção. Né? Então esse é um cuidado que tem que ter, e aí são os tipos de informações que vão estar constando no balanço. E obviamente, tá aí, o que é o patrimônio líquido? Né? É o que a gente chama de interesse residual. É a diferença, quando a gente fala ativo menos passivo, geralmente a gente fala isso, né? Não, a gente chama esse interesse residual, que é o interesse dos sócios e acionistas. Tá? Então, é uma lógica um pouco, não é mais só uma questão aritmética, né? Mas uma questão do onde está, vamos dizer, ser o capital próprio da empresa. Né? Onde estão os recursos próprios que financiam as atividades ou que financiam os ativos dessas empresas, né? Os recursos controláveis dessa empresa. Né? Ou quanto que são as obrigações que a empresa tem em relação a esses recursos controláveis. Então, aqui nós estamos enxergando, tentando traduzir esses conceitos para uma lógica um pouco mais atual, né, também alinhado aos conceitos societários, mas que vão servir de base depois para que eu possa pegar esse número, entendendo como ele está sendo reconhecido, para eu poder gerar uma informação confiável e que tenha uma lógica de utilização. Indo lá para o lado das demonstrações, da demonstração de resultado do exercício, nós temos as receitas, né, que são... Geralmente, nós entendemos, obviamente tem que separar, né, claro, caixa e receita, mas a receita ela é
decorrente, né, a gente sempre vai dizer de onde vem a receita, ela decorre de fenômenos que vão gerar ou aumento de ativos ou redução de passivos. Então, toda vez que eu tiver algum aumento de ativo ou redução de passivos, né, ao mesmo tempo, obviamente, ao mesmo tempo não, mas, vamos lá, eu tenho um aumento de ativo, né, que não veio de dentro do balanço, mas seja externo às contas de balanço, então esse evento geralmente vem de uma receita, tá? Então é um ingresso de benefício econômico, tá? Que vai resultar, né, em aumento de ativos ou de redução de passivos. Já quando a gente avança para os aspectos, para a questão do conceito de despesas, o que nós vamos enxergar, né? Nós vamos enxergar vamos dizer assim, um gasto ou um consumo de recursos, né, que vai ocasionar um aumento de passivos, né, ou redução de ativos, tá? Então, toda vez que eu tiver vamos dizer assim, uma redução, né, de resultado, toda vez que eu tiver algo que venha a subtrair o meu resultado, ou seja, que venha deduzir da minha receita e que, como consequência, vá ocasionar um aumento de passivo ou uma redução de ativo, nós vamos classificar isto como uma despesa. Então, eu tenho que desassociar isso do efeito caixa necessariamente. Eu posso ter uma receita que em algum momento eu não recebi caixa naquela hora, eu não tenho entrada de caixa. Então, porque a contabilidade trabalha com a lógica da competência, para que eu possa apurar o resultado e esse resultado ser econômico. Caixa vai estar lá na demonstração de fluxo de caixa. Aí lá é uma demonstração específica que vai demonstrar quanto que entrou de caixa nas minhas atividades operacionais, quanto que, ou saiu também, né? Qual é a geração ou consumo de caixa das minhas atividades operacionais, qual é a geração ou consumo de caixa das minhas atividades de financiamento e qual é o meu consumo ou geração de caixa nas minhas atividades de investimento. Então ali eu vou ter entrada e saída de dinheiro propriamente dito. Na demonstração de resultados do exercício eu não tenho isso. Eu tenho qual é o resultado econômico propriamente dito. Então, quando eu posso ter lucro gerando menos caixa. Tá? Por quê? Daqui a pouco eu vendi mais a prazo. Então a minha venda ela é financiada. Então daqui a pouco a geração de caixa dessa venda ela está um pouco mais distante do momento da venda, mas igual eu tenho o lucro lá reconhecido. A despesa é a mesma coisa, né? A despesa de uma empresa ela acontece no momento que ela acontece, que nós chamamos de fato gerador, né? É a hora que aquela despesa foi contratada, ela foi consumida. Por exemplo, alguém foi prestar serviço na empresa, veio o serviço prestado, com a nota do serviço prestado, executou o serviço, ali eu tenho a despesa. Por mais que eu vou pagar esse prestador de serviço em parcelas, daqui a pouco 30, 60, 90 dias. Vamos dizer, a minha saída, o meu desembolso de caixa vão ser daqui a 30 dias, 60 dias e 90 dias, mas a despesa já é de agora. Para quê? Para que eu possa apurar o lucro de forma que, dentro do mês de, sei lá, janeiro, o que eu vendi, independente de ter entrado caixa ou não, o que eu tive de despesas, né, independente de saída de caixa, aí eu consigo medir meu lucro. Então, por isso que, quando a gente olha as informações contábeis, e ali porque eu comentei anteriormente das áreas, é justamente para isso, eu entender as áreas, os seus papéis, e agora olhar para as demonstrações e saber que cada uma tem o seu papel. E, claro, obviamente, eu tenho que entender esses conceitos, porque esses conceitos são fundamentais para que eu consiga trazer a informação adequada. Vou dar um exemplo assim, eu quero saber qual é o meu custo por funcionário. O que vai acontecer? O custo por funcionário, eu vou pegar a informação, o meu gasto por funcionário, eu vou pegar a informação da contabilidade e saber que lá daquele mês de março, né, aquele desembolso de caixa vai sair no mês de abril.
Aquilo ali não é saída de caixa, por isso que eu preciso saber esses conceitos. Então, vou pegar um período X, aquela despesa é daquele período, mas a saída de caixa é no outro mês, né? Geralmente, quinto dia útil, né? Vamos falar de folha de pagamento. Eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber meu gasto por funcionário, vou pegar tudo que eu gasto com funcionário e divido pela quantidade de funcionários. Daí eu caso com uma informação não financeira. A gente vai falar isso na sequência. Então, por isso que é importante a gente entender isso, justamente para eu saber trazer a informação da forma mais limpa possível e para que ela seja fidedigna, vamos dizer assim, segura, capaz de suprir ou de dar base para uma decisão. Tá? Então esse é um ponto que deve ser muito considerado e a gente sempre tem que retomar esses conceitos, porque às vezes, poxa, eu fui lá, estava na graduação, não odiava de contabilidade. Não, eu preciso saber disso. O administrador ele tem que saber de contabilidade. Ele não tem como não ter uma visão contábil, porque é ali que tu vai estar olhando se é ali o resultado das decisões. Né? Se o administrador não souber isso, não souber traduzir esses números contábeis e gerar informações, ou ter um repertório de informações para poder auxiliar na tomada de decisão, pode ser que ele tome decisões que não sejam assertivas. Isso pode, eventualmente, prejudicar o negócio. Então, ela funciona da mesma forma que funciona os instrumentos de um avião, né? Se tu não souber, o piloto não souber qual é a altitude, qual é a velocidade, qual é o peso da aeronave e outros indicadores que estão ali nos instrumentos, quantidade de combustível, como é que vai conduzir aquela aeronave? E a contabilidade funciona como esse instrumento. Então eu preciso saber, olha, essa medida aqui, o que ela é? Porque não adianta ter só o instrumento, eu tenho que saber o que aquele instrumento me diz. Qual a informação que está naquele instrumento? Para que eu possa, daqui a pouco, programar lá o piloto automático da aeronave, no avião. Tu tem que ter, a velocidade tem que ser assim, assado, para não causar nenhum problema, nenhum desconforto aos passageiros. Né? Enfim. Então, esse é o cuidado, essa é a mesma lógica que a gente tem que utilizar quando a gente olha para o número contábil, porque eu tenho esses dados, o que eles representam? Né? O que ele é, para que eu possa extrair a informação adequada. Só que, mas para chegar na contabilidade, a informação, e ela ser válida para mim, né? Então, claro que como eu falei para você, eu tenho que saber qual é a informação que está vindo, para poder cruzar com outras, mas eu tenho que saber se ela é válida para mim, né? Eu preciso ter toda uma estrutura de captura desses dados. Por exemplo, vamos pegar assim uma lógica de funcionamento da contabilidade. A contabilidade que ela faz para que o dado chegue no registro lá, ela tem que pegar o evento econômico, fazer a captura desse evento econômico. Esse é um primeiro ponto. Depois eu tenho uma fase de quê? De mensuração desse evento econômico. Como é que eu mensuro, né, esse evento econômico? E no final, como é que eu apresento esse evento econômico? Eu tenho essas 3 fases na contabilidade, né? Identificar esse evento econômico para fazer a captura. Depois de feita a captura, como é que ele vai ser valorizado? Para depois, né, gerar uma informação, um dado apresentável. E aí, dentro da minha estrutura de negócio, eu tenho que ter um sistema de informação capaz de fazer esse movimento para que a informação chegue corretamente na contabilidade e, obviamente, nos demais controles que a empresa tem, sistemas ERPs, etc. Por que isso é importante? Tá? Porque se eu não tiver um sistema de informação, e o pessoal tem que sempre entender que o sistema de informação não é só software, tá? O sistema de informação ele é muito mais amplo do que software. Eu posso ter, se a gente fosse voltar, né, eu posso ter um sistema de informação organizado até num papel. Então é muito antes disso, né? O sistema de informação ele é um conjunto de mecanismos que vai permitir fazer o quê? Capturar dados, tem que ter condições de capturar dados, né? Ele chegar de forma confiável para um nível de armazenamento, para que depois eu consiga ter dados e, a posterior desse dado, enxergar esse dado transformado em informação. Então, quando eu faço essa análise, esse fluxo, né, eu preciso olhar para dentro do meu negócio e pensar o seguinte,
Eu preciso abastecer, já sei qual é o papel da contabilidade, já sei como, já estou visualizando aqui uma contabilidade gerencial no meu empreendimento, só que eu preciso voltar para dentro e pensar, poxa, mas será que o meu sistema de informação está pronto? Está organizado? Por quê? Porque se eu estou tocando aqui o meu dia a dia, a minha empresa, né? Eu estou lá trabalhando como vidraceiro, tem uma empresa que coloca vidro para indústrias, nossa, é referência, etc. E eu quero ter informações para melhorar as decisões, melhorar a minha lucratividade. Daqui a pouco, eu quero instituir lá uma participação de resultado para os meus funcionários, mas eu preciso de um dado confiável. Enfim, será que o meu negócio, propriamente dito, tem um sistema de informação bom, seguro, para que essas informações eu consiga ter aqui e enviar de forma correta para o meu contador? E quando eu falo do correto, pessoal, não é só estar certo, mas será que tem alguma coisa que não está de fora? Porque a ampla maioria dos negócios, né, dos negócios no Brasil são micro e pequenas empresas. E as micro e pequenas empresas não tem o contador dentro, né? É diferente de uma empresa já de médio, grande porte e que a contabilidade já está internalizada, né? Na lógica dos micro e pequenos negócios, a contabilidade ela é externa, né? O contador é um prestador de serviço externo. E nesse escritório de contabilidade, tem várias micro e pequenas empresas orbitando informações ali, estão ali, né? Ora buscando alguma informação, né? Enfim, de natureza trabalhista, outra tributária, questão contábil, questão de direito associado ao direito empresarial, então sempre orbitando ali. Então, eu preciso ter essa noção de que não necessariamente toda informação vai estar na mão do contador. Porque tem informações que estão comigo que eu preciso levar para lá, porque senão daqui a pouco vai estar faltando alguma coisa. E se eu tenho muita discrepância entre o que eu tenho aqui e a contabilidade tem, aquele dado contábil, ele acaba não tendo valor. Então eu preciso estar com isso muito casado, muito organizado, para que nada se perca nisso aqui. Essa relação empreendedor e contabilidade, ela não pode ser um telefone sem fio. Ela tem que ter um alinhamento de informação para assegurar que toda a informação que eu tenho no meu negócio, ela chegue na contabilidade, para que aquela contabilidade reflita adequadamente o que é a minha empresa, seja de fato um retrato da minha empresa, para que a partir dali eu consiga extrair os dados que lá estão, tá? E nem estou falando aqui, nossa, daqui a pouco a pessoa pensa, não, vai ter uma informação estratégica. Não, tem que confiar nisso, toda a informação vai estar lá. Mas meu contador ele falou que ele importa todas as notas. Não, não é bem assim. As notas podem até ser importadas, né, de fornecedores, né, as compras, as de vendas, né, isso até pode aparecer. Mas tem outras operações que não tem nota, essas estão fora. Então se tu tem um contrato de alguma coisa, se tu fez uma operação que não é baseada necessariamente em nota fiscal, essa informação, se você não levar, não vai estar lá na contabilidade. Então, você já vai ter uma distorção de dados ali, de informações. Então, eu tenho que pensar o meu sistema como um todo, né? Todo o meu sistema de informação, para que eu possa abastecer essa contabilidade, gerar dados confiáveis para que ela caia na contabilidade corretamente, e a partir disso eu começo a extrair aspectos societários, aspectos tributários, para formar o meu braço gerencial e agregar isso com informações não financeiras que daqui a pouco eu tenho no meu negócio. E aí eu pego as informações financeiras que vêm da contabilidade, né, por meio do quê? Demonstração de resultado, balanço, demonstração de fluxo de caixa, e aí eu consigo fazer cruzamento com dados quantitativos não financeiros que eu tenho no meu negócio. Quantidade de produtos vendidos, né? Daqui a pouco eu tenho lá, posso utilizar a quantidade de funcionários, a questão associadas a estoques, a questão de... Poxa, daí você pode utilizar muitos cruzamentos de dados casando, né, aspectos financeiros e não financeiros que vão auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, esse ponto é bastante importante,
Porque se eu... e me parece até ser vou dizer assim, a espinha dorsal do processo, né, essa via aí de duas mãos, para que possa, daqui a pouco, e aí sim nós termos o uso pleno da informação contábil. Tá? Então, e seguindo, né, obviamente, eu posso daí extrapolar isso, né, então, claro que eu falei ali antes nos conceitos de receita e despesa, a gente pode até para um nível industrial, né, aí eu posso ter informação de custos, né, por exemplo, uma indústria mesmo, né, quando eu falo de custos, e até pegando o conceito, o custo está associado a tudo que eu gastar para produzir determinado produto. Então, todo aquele gasto vinculado àquele produto, eu vou caracterizar ele como custo. E aí eu vou ter informações associadas a custo. E quanto custa cada produto? Né? Então, se eu tenho o custo do produto vendido, eu posso dividir pelas unidades e ter uma informação, qual é o custo por produto que eu estou vendendo. Né? Então, olha a quantidade de dados, porque às vezes, assim, professor, mas por que é importante isso? A partir do momento que eu começo a ter um histórico de um comportamento, olha, qual é o meu custo por produto? Né? Ele tem um comportamento ao longo do período. Se daqui a pouco esse comportamento, vamos dizer, essa análise temporal que eu tenho em relação de custo por produto, se houver algum tipo de oscilação ali, aí tu vai ter um dado. Olha, eu estou em determinado mês, o custo do produto explodiu. Por quê? Você, como gestor, daqui a pouco vai saber, não, olha, a matéria-prima aumentou, enfim, aconteceu alguma coisa com a matéria-prima. Mas daqui a pouco, não é isso, não teve aumento de matéria-prima. E aí você vai, vou dizer assim, atrás para saber o que aconteceu ali. Então aí eu começo a ter indicadores que vão, vamos dizer assim, trazer ali, até a gente pode usar algumas sinaleiras, né? Verde quando está tudo ok, amarelo quando algo está... É um ponto de atenção, e vermelho. Nesse caso, daqui a pouco tu vai criar indicadores marcando, quando o custo de produto subiu X, sinal vermelho, porque alguma coisa errada não está legal aqui nesse processo aqui, no processo produtivo, ou alguma coisa assim, ou alguma informação daqui a pouco até foi inadequada para a contabilidade, reconheceu como não deveria, enfim. Então, esse é o ponto aqui que eu acho que fecha, né, esse cerco e permite daí o administrador se embasar adequadamente em cima desses dados, né, próprios, internos, com todo esse conjunto de informações que a contabilidade pode fornecer e automaticamente fazer um cruzamento desses dados, gerando uma quantidade de indicadores que vão respaldar as decisões do negócio propriamente dito. Outro ponto que pode ser considerado na hora de analisar os custos, por exemplo, que nós estávamos nos referindo, a questão de custo por produto, etc., na medida que começa a ficar mais sólida a minha estrutura de informação, eu consigo ainda fazer outras análises. Né? Até isso permite, né, que o administrador ele fique mais confortável na medida que ele vai vendo que todo o seu sistema está funcionando, que as informações da sua empresa estão indo para o contador, tu consegue buscar as informações da contabilidade tributária, societária e outras informações, começa a produzir lá a sua estrutura de contabilidade gerencial, e aí tu expande as tuas análises. Daqui a pouco tu sai de alguns... É legal, assim, as empresas fazerem, os empreendedores, né, administradores fazerem esse movimento, tu cria algumas bases iniciais de análise, vai ampliando, vai se sentindo confortável, né, na medida que vai vendo que aqueles dados são seguros, são íntegros, né, e aí você vai avançando, daí você vai voltar, poxa, como é que está a questão que eu já tenho agora, qual é o meu custo por produto? Como é que está a questão dos meus custos fixos e variáveis? Como é que estão as minhas despesas fixas e variáveis? Será que, vamos lá, estou lembrando assim, vamos lembrar, né, os conceitos, né, lembrar que o custo variável ele está associado à produção. Quanto mais produtos eu fizer, né, esses custos vão andar na medida que eu aumento a minha produção. Né, eles variam conforme o meu nível de produção. Diferente dos custos fixos, que eu tenho eles independente do nível de produção que a minha empresa venha a ter.
né? E aí eu começo a criar métricas, até para ver, olha, será que meus custos fixos, será que o nível de venda que eu tenho consegue cobrir meus custos fixos de produção? Né? Eu acho que esse é o grande gargalo, né, da empresa, né, é o custo fixo, né? Os variáveis tu administra de uma forma melhor, mas o fixo, né, se é muito alto, em períodos, especialmente de maiores crises, em que tu não tem uma venda tão significativa, ele acaba sendo um calcanhar de Aquiles, né? Então, eu começo a ter um avanço no nível vamos dizer assim, na granularidade do dado, ao nível da informação tão mais detalhado, que você consegue, daqui a pouco, extrair informações tão específicas, que daqui a pouco você não tinha nem percebido o valor que estava ali, e aí começa a ver o valor daquilo que você tem ali, e que daqui a pouco pode ser determinante para alguma estratégia. Tá? Então, acho que esse vamos dizer assim, é o ideal, né? É o mundo ideal, né? E especialmente para pequenos negócios, né? Um pequeno negócio, uma pequena empresa que tem isso, eu acredito que vai ajudar muito na questão de condução, né, da sua empresa, especialmente porque muitos dos pequenos negócios competem, né, tem margens apertadas, tem uma dificuldade maior, enfim, e isso às vezes pode dar uma diferença ali, ou dizer assim, ser o detalhe específico que pode conduzir para o sucesso ou para o fracasso, né? E tu ter isso pode te conduzir, te dar mais vantagens, né, para você atingir seu objetivo e conseguir alcançar o sucesso do seu negócio, né, do seu empreendimento. Outro ponto que eu gostaria aqui de a gente também trazer, nós comentamos sobre a questão dos conceitos, né, ativo, estamos falando de recursos controláveis, decorrentes de evento passado, passivo, obrigações presentes, decorrentes do evento passado, enfim. O que a gente também tem que ver dessa informação, de ativo e passivo, é também entender que lá dentro esses números também, não é o fato de ser um ativo que todos são reconhecidos na mesma base, passivos a mesma coisa, tá? Só que a contabilidade, de certa forma, ela avançou nisso. Havia muita crítica de que a contabilidade trazia dados muito defasados, né, muito desatualizados. Embora tu trabalhar com bases monetárias equivalentes ou atuais é muito importante ainda, né, obviamente, mas a contabilidade avançou, né, do que era há muito tempo atrás, em que praticamente todo o registro contábil que lá estava, saldo do balanço, né, ativo, passivo, enfim, era sustentado apenas por dados históricos, né, e aí se a gente fala de dados históricos, se tu tem, mesmo que a inflação não é a mesma inflação lá da década de 80 e início dos anos 90, mas ela existe uma inflação, né? Existe uma mudança do poder de compra, né? Vamos dizer, o real de hoje, ele tem um poder de compra distinto do que tinha lá quando surgiu o Plano Real, né? Então, mas eu tenho que cuidar isso, obviamente, mas a contabilidade fez alguns avanços nesses períodos, né? Então, hoje, nem tudo que está na contabilidade está com base em dados, em custo histórico, que nós chamamos, né? Que é baseado no documento de compra, tá? Na verdade, o que nós enxergamos hoje na contabilidade nós temos saldos que são apresentados também, ao final de cada período, pelo valor atual. Então, isso é um ganho, tá? Isso é bom. Então, quando você olha, por exemplo, estoques, o estoque não está lá só pelo custo histórico. Ao final do período, ele tem que ser avaliado por meio de uma técnica contábil para refletir o valor atual, né? E aí, nesse caso, o valor atual ali medido, a gente avalia, né, custo ou mercado, qual dos dois é o menor. E se for menor,
tem que ajustar contabilmente o valor de mercado, né? Então, isso ajuda ali a tu ter uma informação mais atual daquele saldo que ali está representado na contabilidade. A mesma coisa, tem saldos medidos, e aí a gente utiliza uma técnica, né, de avaliação do custo para questão de custo ao mercado 2 melhor, é avaliar o custo corrente, né, deste ativo. Tem ativos e passivos que daqui a pouco estão mensurados pelo valor presente dos fluxos de caixa, tá? Então, são ativos medidos a valor em uso, né, ou passivos que nós chamamos que são medidos ao valor de cumprimento, mas são fluxos de caixa. Então, empréstimos, financiamentos estão lá pelo valor de cumprimento, que é o quê? Pega todo aquele passivo financeiro, pega a taxa de desconto, que é utiliza uma taxa efetiva e traz a valor presente. Então, hoje a contabilidade está muito mais próxima de apresentação de saldos a um valor mais atual, diferente do que era antes da entrada das normas internacionais de contabilidade. Isso permite você não gastar tanto tempo. Daqui a pouco, eu tenho que atualizar todo esse valor, era custo histórico, preciso trazer para valores atuais. Isso hoje já mitigou muita coisa e permite dar uma base sustentável. Por que eu preciso? É importante isso. Por exemplo, eu quero avaliar um projeto de investimento. Eu quero saber qual é o meu custo de capital próprio e qual é o meu custo de capital de terceiros. A minha proporção, ela está calibrada? Será que ela é verdadeira? E hoje a contabilidade traz números mais atuais, porque quando eu coloco o passivo a valor de cumprimento, eu estou falando de um valor presente dos fluxos de caixa, então é um valor atual, né? Já é uma base mais atual, né? Determinados ativos, né? Se eu preciso fazer uma avaliação de algum ativo que eu já tenho ali, né? Daqui a pouco eu já tenho uma base mais condizente com a realidade, e isso me ajuda a ganhar tempo como uma ferramenta que não vai, ou desculpa, como um dado, que não vai fazer com que eu gaste muito tempo para obter esse dado, tá? Então, ali nós temos informações bem consistentes e que ajudam nesse processo de decisão. Claro, é bom você olhar, né, discutir isso com o seu contador sempre, né, não só, eu sei que é assim e já saio olhando, analisando. Valida a informação, confirma com o contador, troca uma ideia com o profissional da área contábil, se você não se sente seguro, obviamente, e isso, claro, se constrói junto quando a gente vai para esse tipo de análise aí, que a gente fala de investimentos mais de longo prazo, né, que eu queira tomar. E aí, pessoal, quando eu tenho essa informação, especificamente já mais atualizada, isso, vamos dizer assim, nos dá mais segurança, né? E nos dá mais condições de tomar decisões assertivas. Só que o que acontece, que é importante quando a gente fala de tomada de decisão baseada nesses dados contábeis que são apresentados ali num contexto de utilização da contabilidade gerencial. Por mais que eu comentei agora que esses dados contábeis já refletem uma base que não é só sustentada por custo histórico, eu vou chamar a atenção novamente sobre a questão da inflação. É importante, se eu for fazer uma análise temporal, eu ter esses dados numa moeda, vamos dizer assim, convertida para o efeito inflacionário que seja condizente com o tempo de hoje. Por que isso é importante? A gente vê muita empresa, às vezes, tomando decisões não, mas analisando dados da seguinte forma. O meu lucro ano passado foi pior do que esse ano. A minha receita nos últimos X anos cresceu tanto por cento. Enfim, o meu endividamento está inferior ao que eu tinha há 5 anos atrás. Isso depende, pessoal. Por quê? Se eu estou olhando na lógica de o real de hoje, mesmo que aquele ativo esteja mensurado a um valor atual, ele não é o mesmo real lá de 2019. Ainda mais que a gente teve ali um período de pandemia,
E nesse período de retomada pós-pandemia, o preço das coisas, o custo, vamos dizer, o valor, o preço das coisas aumentaram substancialmente. O poder de compra antes, no pré-pandemia, era bem maior do que o pós-pandemia. Os preços subiram muito, os custos aumentaram muito. Então, se nesses períodos de tempo, nós estamos falando aí de mais ou menos, sei lá, meia década, se tu começar a comparar esses intervalos que vão dizer, daqui a 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, daqui a pouco tu tá tomando olhando um número e tomando decisões equivocadas sem considerar o efeito inflacionário. Aí o que é recomendável nesse caso? Bom, é bom não levar os números de hoje para o poder de compra do passado, porque quando você faz isso voltando para o poder de compra do passado, essa informação não está tão, vamos dizer assim, o que eu posso comprar, os ativos de hoje, enfim, vamos dizer assim, se eu não consigo me lembrar, nós não vamos conseguir ter uma precisão de lembrança de quanto eram naquela época, né? Essa percepção é diferente. Então o que é recomendável fazer? Bom, eu pego as informações que eu tinha lá em 2018, 19, 20, enfim, se eu estou fazendo uma análise temporal, eu tento trazer todos eles para um poder de compra de hoje, porque daí a tua percepção é melhor. Então por que eu coloco isso? Porque daqui a pouco pode ser que o teu desempenho hoje, que parece ser melhor, não é. Se a gente for falar de paridade de poder de compra, pode ser que não seja. Pode ser que teu resultado, daqui a pouco tu pensa, eu tive um pequeno prejuízo. Não, pode ser que teu prejuízo seja muito pior, se a gente for olhar a paridade de poder de compra. Então, é importante nós cuidarmos os tempos. É importante tu cuidar para você poder comparar a mesma coisa. Daí você vai dizer, não, professor, mas lá em 2019 já tinha norma internacional. Ok, né? Os ativos eram mensurados nas mesmas bases, valor atual, né? Ok, mas é o atual daquela época. Então eu tenho que trazer, quando eu for fazer a minha análise, e a gente vê muito disso, as empresas foram tomando decisões, falando, não, então estamos melhor, não sei. Não necessariamente. Bota tudo na mesma balança, tudo no mesmo poder de compra, para ver se estamos melhor ou não. Se efetivamente pelo mesmo poder de compra, se você estiver melhor mesmo, pois, aí você tem que, aí sim você vai ter base para dizer isso. Né? Tem que ter porque assim, senão você vai estar comparando coisas totalmente diferentes. Né? E como eu falei, os preços mudaram muito. Né? Nessas últimas, no pós-pandemia, especialmente até agora, os preços aumentaram muito. O custo de vida das pessoas aumentou muito. Né? As pessoas não têm que trabalhar mais. A renda está cada vez menor. Né? Por quê? Justamente, então, isso também está refletido no contexto dos negócios. Né? Então, porque eu tenho que ter esse cuidado de ter bases equivalentes para fazer a minha análise. Tá? Então, corrigir esses números. Eu também comentei anteriormente sobre a questão de indicadores. Né? Daqui a pouco criar indicadores, né, com semáforos ou qualquer outro tipo de sinalização, né? Para quê? Para servir como métrica, para indicar que algo não está andando bem ou que não está andando bem. E aqui é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente utiliza, né, essas bases de informações, unindo contabilidade com dados internos da empresa, que eu tenho que cuidar é não ficar também refém do dado ou do indicador, porque senão daqui a pouco eu posso estar até prejudicando o negócio. Então, por exemplo, daqui a pouco eu posso assim, não tem lucro, corta. Não é a margem de lucro que eu esperava, corta aquele produto. Aquele produto gira, sei lá, uma vez a cada sei lá quantos período. Então ele não tem a rotatividade que a gente espera, corta. A gente não pode ficar escravo disso, porque tu tem que ter, obviamente, o exercício de julgamento sobre aquelas informações. Então, eu tenho que ter indicadores associados às características dos meus produtos, dos meus clientes, né?
E, obviamente, sempre criticar também a informação que ali está, daquele indicador, não simplesmente aceitar. Os indicadores, eles são sinalizadores, mas eles não servem, eles não são, vamos dizer assim, não são eles que vão tomar a decisão por você. Você vai olhar e vai ter que criticar aquilo ali, porque daqui a pouco tu tem um produto que não gira tanto, mas justamente aquele produto que não gira tanto, que atende daqui a pouco um nicho específico que só você tem aquele produto, ou algum concorrente que tem é muito distante, as pessoas vêm comprar de você, né, e quando compra aquele produto, leva mais outros e contribui, né, tu cria uma reputação dentro da sua área de atuação que pode lhe ajudar. Né? Então, tem que ter cuidado. Por exemplo, determinados produtos talvez não vão gerar tanto, mas eles têm uma margem muito boa e que quando vendidos ajudam significativamente. Daqui a pouco eu tenho um produto que a margem é pequena. Dizer, não, esse não atende, é uma margem muito baixa. Sim, mas é um produto que eu vendo muito. E é ele que traz e me ajuda para que as pessoas virem na minha empresa comprar, ou meus clientes comprarem de mim. Eles compram volume e ainda compram outros produtos com margem maior. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Às vezes também, outro ponto, às vezes eu tenho várias unidades, né? Agora já mais um nível até gerencial para intermediário, né? Entre gerencial e estratégico, né? Eu tenho vários negócios espalhados aí no país. E algumas unidades empatam. Outra me dá prejuízo. Fecho tudo, né? Fecha essas todas que dão prejuízo. Eu tenho que cuidar. Porque às vezes a que me dá prejuízo, ou as que estão empatando, elas estão me dando volume. E é justamente nesse volume que faz com que o meu custo unitário do produto caia e que permite que daquelas unidades minhas que são lucrativas tenham lucros maiores ainda. Então, por isso que eu falo de cuidado com os indicadores. E aí eu chamei a atenção, poxa, eu num processo de tomada de decisão, como administrador, empreendedor, eu tenho que ter ciência de tudo isso. Então, entender o número contábil, entender o papel das áreas contábeis, formar a minha contabilidade gerencial, com suporte, obviamente, ajuda do meu contador, obviamente, criar esse conjunto de dados, né, montar uma estrutura para organizar esse conjunto de dados, para que ela me gere informações, e em cima dessas informações elas sejam fidedignas, sejam íntegras, tenham integralidade, né? Para que, em cima disso, eu consiga avaliar esses números que ali estão, esses indicadores que ali estão, e, obviamente, eu tenho que casar com o contexto do meu empreendimento. Nem sempre, usando o último exemplo, nem sempre uma unidade que empata, né, que o resultado é 0-0, ou que uma unidade lá tem algum prejuízo, nem sempre ela é um elemento tão ruim assim. Claro que tem que cuidar, obviamente, né? Prejuízos não são coisas, não é bom para o empreendimento, tem que até melhorar, enfim, mas não significa que eu tenha que fechar. Porque, especialmente varejo, tu ganha dinheiro no volume. E, obviamente, tu vai ter pontos que vendem muito bem e que aquele vender muito bem gera um lucro bom, financiado pelo volume até de outras unidades. Então, tem que ter a leitura desse empreendimento. Eu tenho que cuidar, né? Porque não é tão assim, vamos dizer assim, não é branco ou preto. No meio, né? Tu tem o cinza, tu tem várias outras cores, várias tonalidades, né? Entre a cor branca e a cor preta.
E por isso que a gente não pode necessariamente ser escravo, né, do indicador, porque ele pode conduzir nós para tomar decisões que eu posso daqui a pouco estar eliminando, diminuindo o volume e prejudicando margens daqueles que daqui a pouco estão indo bem, ou daqui a pouco é um produto específico que daqui a pouco eu tiro da minha operação, e aí eu não, por causa daquele produto específico, eu não consigo vender outros, isso prejudica o meu negócio, né? Então, tudo vai depender de outras variáveis que não podem estar associadas apenas ao resultado daqueles indicadores especificamente. Outro ponto, né, que é importante em relação a isso, né, que é bastante significativo em relação a isso. Quando você consegue, né, aí pelo seu conhecimento acumulado, entender esses contextos, aí isso permite até você conduzir melhor os seus feedbacks. Porque dependendo da posição que você vai estar, se você entende o contexto daquele negócio, você vai saber que, olha, vai chegar lá naquele que está, naquela unidade que tem prejuízo, não vai dizer assim, não, vou fechar, vou demitir, não sei o quê, parará, parará. Não, eu sei que essa unidade é importante, ela não dá o resultado que a gente gostaria, né? Mas tu pode tomar decisões ali que possam, dar um pouco mitigar aquele prejuízo, até melhorar, empatar, né? Mas tu vai saber dosar as coisas, né? A mesma coisa você vai fazer com aqueles que com aquelas unidades, então que me referindo ao exemplo ali, né, de você ter cortes, né, especialmente no varejo, né, de mais lucrativas, intermediárias ali que empata e aquelas que não dão lucro, mas aquela que é mais intermediária, né, que quase empata, mais ou menos o lucro não é tão bom, mas você também vai calibrar isso, entender o contexto daquele negócio. E assim, claro, que vai fazer com as lucrativas. Isso permite tu criar um feedback, endereçar adequadamente, né, entender o aspecto, o contexto daquela operação, entender o contexto daquela regionalidade, daquela região, entender o contexto do ambiente, né? Daqui a pouco eu preciso ter uma unidade dentro de um shopping. Por que é importante? É só prejuízo, o aluguel é alto. Mas aquilo ali pode ser importante para o contexto do negócio como um todo. Tá? Então, muito cuidado, né, nesse ponto, justamente porque a decisão ela tem que ser combinada, né? Uma combinação de dados, informações, indicadores e, obviamente, não esquecer do senso do ser humano que ali está, né? Do exercício de julgamento, da capacidade do ser humano em entender o contexto daquela empresa, qual é o papel de cada unidade de negócio no todo, e assim, né, você consegue otimizar, tirar o máximo possível de informações ali e para conduzir aquele negócio da melhor forma possível para alcançar os melhores resultados possíveis. Certo? Então, aqui a gente fecha, né, esse entendimento justamente nessa perspectiva de não, vamos dizer assim, não é um ou outro, não é só o dado, não é só informação, mas é o lado também do entendimento do gestor, o lado humano do exercício de julgamento. Se não tiver isso, né, esse eu acho que é o ponto, como eu falei antes da questão do piloto, né, se não tiver o julgamento do piloto, vamos dizer assim, a condução daquela aeronave pode não ser a mais adequada. Pode ter os melhores dados possíveis, mais bem organizados, mas ele precisa entender tudo, ele precisa entender cada dado que ali está, cada informação que é extraída daquele dado, para julgar da melhor forma possível, e aí sim tu consegue ter uma decisão mais assertiva. Então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Espero que tenham gostado dessa discussão, dos pontos apresentados, e que vocês consigam conectar tudo o que nós discutimos aqui com os demais componentes curriculares. Né? Esses conceitos são fundamentais para que os demais, né, que estão associados, né, que tenham essa interface com a contabilidade, façam sentido para vocês.
E aí, em cima disso, vocês poderem traduzir isso, que está em termos teóricos, né, colocando isso tudo no ambiente prático de trabalho da rotina de vocês, né? E claro, destacar os pontos, né, lembrar vocês da importância de conhecer, né, a importância da contabilidade, de ter uma estrutura de dados que permita que você tenha dados confiáveis internamente, que isso converse com a sua contabilidade, né, e obviamente, né, trazendo mais uma vez, lembrar do papel da pessoa, do empreendedor ali, do administrador, no sentido de entender o seu negócio, entender ou a empresa que está trabalhando, né, num cargo de CEO, diretor, enfim, porque isso é bastante importante. Na medida que tu tem esse julgamento profissional, você consegue compreender, né, como é esse negócio, né, as questões associadas até sazonalidades, variações específicas, características, né? Então, esse é um ponto que nunca deve ser esquecido, e eu entendo que esses aspectos são centrais aqui para o nosso componente curricular e que fica de mensagem para vocês. Um grande abraço, bons estudos e usufruam, né, muito dessa pós, que tem diversos conteúdos aí que são bastante instigantes e que vão fazer com que vocês possam colocar aí mais conhecimento na formação de vocês, contribuindo aí para a carreira profissional de vocês. Um grande abraço e até breve.